Aleluia. Mais uma vez, paz do Senhor Jesus, amém. É muito bom quando a gente ouve um testemunho, onde Deus abre a porta para o seu povo. Nós temos orado ao Senhor pelas empresas, temos orado pelos irmãos que prestam serviços, e eu creio que Jesus está sustentando o seu povo, né? Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler a palavra no livro de Marcos, capítulo 13, Evangelho escrito por Marcos. Deixa eu alegrar aqui um pouquinho o coração dos irmãos. Amanhã seria o dia da minha viagem, mas a minha viagem tem que ser adiada mais ou menos uns 10 dias para frente. Bem, então estaremos aqui ainda junto com nossos irmãos adorando a Deus. Amanhã, à 1h estava indo à igreja de Alagoas, mas a família está de quarentena e eu preciso esperar eles saírem da quarentena para poder viajar até lá. Mas não esqueça de orar por eles, porque eles estão precisando do socorro da parte do Senhor. Amém? Capítulo 13 de Marcos diz: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondeu-lhe Jesus: vês este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reinos, haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante os presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servires de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregares, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, e nem premeditareis mais o que for dado naquela mesma hora. Isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão filhos contra pais, e os farão morrer. Sereis odiado por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, quem lê entenda. Então, o que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Até aqui, meus amados irmãos, podeis sentar, dando glória a Jesus.
Amados irmãos, nesses últimos dias, o que mais se ouve falar é sobre a pandemia. Quem já ouviu falar sobre a pandemia? Alguém aqui já ouviu falar sobre a pandemia? E quem gosta de abrir o YouTube, observa que ali existem muitas informações e muitos dizem que foi Deus que mandou dizer. O outro fica bravo porque alguém disse que foi Deus que mandou dizer e desce o porrete naquele que diz que foi Deus que mandou falar. O outro se dói por causa do primeiro que apanhou do segundo youtuber. E, afinal de contas, vira uma barbárie. A igreja de Cristo, meus amados, precisa, em primeiro lugar, entender uma coisa. Vocês não precisam ficar maravilhados por determinadas revelações que foram postas no YouTube. E também não devem ficar assustados com isso. Porque a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela tem uma característica única. A Bíblia diz no livro, nas epístolas de João, que nós não nos contaminamos com essas coisas, porque nós temos a unção do Santo de Israel. E por termos a unção do Santo, nós sabemos tudo. Em outras palavras, Deus nos diz que somos inteligentes. Nós sabemos hoje o negócio assim está mais prático. Hoje a dona de casa, ela às vezes não escolhe o feijão para colocar dentro da panela. Mas eu sou de uma geração que escolhia também o arroz. Então você observa que hoje, não sei se o feijão é tão limpo assim do jeito que é hoje, ou se é preguiça do povo. Eles jogam o feijão dentro da panela sem fazer nenhuma vistoria. Se tiver alguma pedra, ai daquele que comer a pedra. Se tiver algum bichinho lá dentro, ai do bicho que engoliu o outro. Então preste bem atenção. A prática fez com que o ser humano não fizesse mais a observação necessária que precisa fazer. Então observe que nós não podemos ser crentes segundo o que os youtubers falam. Nós temos que ser crente de acordo com o que a Bíblia fala. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos escolher o feijão, tirar as pedras, o feijão podre, o seco e jogar fora. Então preste atenção, você que é dona de casa. Eu falo assim porque eu sou quase uma. Então preste atenção. Depois que você escolhe bem o feijão, quando você coloca ele de molho, o que acontece? Depois do feijão escolhido, sobe ainda alguns feijões, ou alguns feijões que precisa tirar ele assim ou com a mão ou com a peneirinha e jogar fora. Porque tem coisa que você não pode engolir. Vamos meditar aqui o que eu não devo engolir, não devo comer. Capítulo 13 de Marcos, Evangelho. Versículo de número 4, é feita uma pergunta. A pergunta é esta: dize-nos, vamos lá, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir.
Vamos ao versículo anterior. A primeira pergunta que foram feitas aqui foi a respeito de pedras belas, bonitas, e de um grande edifício, sim ou não? Isso no verso de número 1 e versículo de número 2. Mas no verso 2 o texto diz assim: respondendo, Jesus disse-lhe: vês quão grandes edifícios? Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão vendo essa grande construção? Não somente esta, mas ele estava se referindo a um templo. O templo de Jerusalém. Que na época, Herodes tinha restaurado o templo para ganhar nome com os judeus. E Jesus estava dizendo aos judeus que aquele templo haveria de ser destruído. E que não ficaria pedra sobre pedra que não houvesse, ou que não viesse a ser derrubada. Quantas vezes nós, sem entendimento, achávamos que tratava-se de todas as pedras, de todos os edifícios mundiais que haveriam de ser derribados naquele santo e glorioso dia do Senhor. Talvez você já ouviu isso, como eu também já ouvi a minha vida toda quando era criança. Mas de repente, lendo a palavra, eu entendi que Jesus estava dizendo: está vendo esse templo aqui? Este grande templo, ele há de ser derrubado. Jesus estava se referindo ao templo que estava em Israel. E no ano 70 veio a ruína e o templo foi destruído. Mas alguém curioso? Tem alguém curioso aqui? É bom ser curioso, tem hora. Não com a vida dos outros. Porque tem crente que só o sangue. Mas é bom ser curioso para aprender a palavra de Deus. Fizeram uma segunda pergunta a Jesus: quando será que essas coisas vão acontecer? Jesus já tinha falado da queda do templo. Mas Jesus costuma responder as perguntas, sim ou não? Quem já fez pergunta a Jesus em casa e Jesus respondeu aqui dentro? Glória a Jesus. Quem já fez pergunta em casa e Jesus respondeu aqui dentro? Sabe por que Jesus faz isso? Porque Ele é teu dono. E Ele está pronto a responder. Ele está sempre pronto a responder. Quem tem orado a Deus com frequência: Deus me responde, Deus me responde. Pode ficar tranquilo que a resposta virá. A resposta virá, pode ficar tranquilo. Perguntaram a Jesus: quando será? O povo sempre tem essa curiosidade. Lá no capítulo de número 1 do livro de Atos, alguém pergunta sobre a restauração do povo de Israel. Presta atenção. Capítulo 1. O presbítero Ivo traz aqui a Bíblia. Que eu não quero fechar a minha aqui não. Fica aqui do meu lado. Você é bom de Bíblia? Fica aqui, meu filho. Corra não. Capítulo de número 1. Glória a Deus. Do livro de Atos. A Bíblia dele é pentecostal. Aleluia. Versículo de número 6. Diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, quando restaurarás o templo? Ou tempo? Ou restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Presta atenção. Aqui há uma pergunta. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Continue prosperando teu caminho. Presta atenção.
Pergunta é, quando será a época da restauração? Porque agora nós observamos que o templo fora destruído e alguém espera a salvação de Israel, porque agora o sistema que domina é Roma. E alguém sabia que Jesus Cristo era o libertador. Como em outras gerações, Deus estabeleceu libertadores, como Moisés, como Ciro, como Neemias, como Esdras, homens que foram canal de bênção para a libertação dos escravos. Deus sempre tem uma saída. Deus jamais perdeu em batalha. E Deus nunca jamais perderá. De forma que Jesus dá uma resposta, dizendo: o tempo e as estações não vos pertence. O dia não vos pertence saber. Uma coisa que vocês precisam saber é que o Espírito Santo de Deus descerá sobre vós. Você está entendendo? Olhe para o seu irmão e diga: tem coisas que você não precisa saber, mas importa que o Espírito de Deus esteja na sua vida. Por quê, pastor? Porque quem tem o Espírito de Deus na vida, meu irmão, tem vitória, tem resposta, tem saída, tem restauração, tem milagres. A única coisa que eu não preciso saber é o dia, a hora, o tempo, as estações. Isto eu não preciso saber. Uma coisa é certa: Deus tem uma palavra para a tua e para a minha vida, como Ele tem para a casa de Israel. Então vejamos. Primeiro sinal que Jesus dá. Primeiro sinal. Capítulo 13. Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus e começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Há uns tempos atrás, uma senhora conversou comigo e disse: convidei, eu não me lembro se um pastor, se uma pastora, não me lembro se foi um casal, para orar na minha empresa. E aqueles pastores disseram para mim que para abençoar a minha empresa, eu precisava fazer um depósito de tanto na conta bancária deles. Aí eu pergunto, o que Jesus comentou com os seus apóstolos? Dai de graça o que de graça. Quanto vale a sua oração? A campanha que vocês fazem? Por quanto vocês compram um vidrinho de óleo, de azeite para levar para casa? Quanto que vale uma flor ungida? Quanto que vale um sabonete santo para você tomar um banho e ficar livre da zika? Vocês dão risada, mas é sério. A Bíblia, ela é clara, ela diz: tenha cuidado para que ninguém vos engane.
Se Deus falar no seu coração, olhe, faça uma doação, faça. Se Deus disser, deposite na conta do fulano de tal valor, faça isto. Não resista à voz do Espírito de Deus. Mas se Ele cobrar para orar por você, corra fora. Corra fora. Corra fora. Sabe por quê, irmãos? Algumas pessoas na Bíblia Sagrada padeceram por causa do dinheiro. No caso de Ananias e Safira, eles padeceram porque tentaram enganar a Deus. Venderam uma propriedade e ao invés de depositar o valor certo nos pés dos apóstolos, maquinaram uma forma de guardar uma parte do dinheiro. E é pecado guardar meu dinheiro, pastor? Não. Não é pecado guardar seu dinheiro. Mas aquilo que você prometer a Deus, não tente enganar Deus, porque a Deus ninguém engana. Mas por outro lado, um tal de Judas vendeu o nosso mestre por 30 moedas de prata, que por sua vez levou a maldição eterna. Então observe bem que são assuntos diferentes, são colocações diferentes, mas quando o homem ama muito o dinheiro, ele pode se perder na caminhada. Eu acho interessante que Jesus cuida dos seus apóstolos. Quem sabia que Jesus cuida da gente? Quando Jesus enviou os seus 70, ele disse, olha, vocês não precisam levar nada, porque Deus vai cuidar de vocês. Aonde vocês forem, vai ter alimento para vocês. Vocês não precisam vender nada. Vocês não precisam negociar nada. Deus vai cuidar de vocês. Aonde vocês chegarem não vai faltar nada. Vamos imaginar Deus cuidando de alguém como cuidou de Elias. Ele estava no deserto e dentro de uma caverna. Quem se lembra disso? Ele bebia água no ribeiro e Deus mandava um corvo levar alimento para ele. Quem se lembra disto? Deus tem uma palavra para você nesta noite. Ele te diz, você não precisa fazer falcatrua nenhuma, porque o Senhor teu Deus cuidará de você. Ele não deixará faltar alimento, pão, água, veste. Aramando revassa. Aria soie caminhar. Não precisa fazer falcatrua. Quantas chances nós temos de fazer? Aleluia. 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 Arai jorebas orebeca. Aleba saia de Cássia. Você sabia, obreiro, que Deus requer da gente santidade? E a santidade que Deus está procurando da gente não é a gravata que a gente usa, nem essa camisa social. A santidade que Deus procura de nós é a moralidade, é a palavra única, é o sim, sim, não, não. Quantas igrejas, até mesmo por causa da fama,
para estar bem na mídia, coloca políticos, homens políticos descrentes em cima do altar e não deixa os obreiros da casa de Deus subir no altar, porque o cooperador não pode subir, mas o político é descrente, pode, cachaceiro, tomador de cerveja, pode subir no altar. Aonde está a visão espiritual desses homens? E Jesus diz claramente: tenha cuidado, porque muitos dirão: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Por quê? Porque tem muitas vezes autoridade de fazer milagres. Meu irmão, eu não sou contra profeta, porque eu sou profeta. Eu não sou profeta segundo o que diz o Antigo Testamento, mas eu sou profeta porque sou ministro da palavra de Deus. Preste atenção. Mas eu não posso me gloriar do dom que há em mim, porque tudo meu é emprestado. Deus me emprestou o dom para Ele tirar. Teve um obreiro nosso que ele disse: pastor, eu não consigo mais ser crente. Falei: é, filho? Ele disse: é. Eu estava orando e eu me revoltei com algo que estava acontecendo dentro da igreja. E eu disse a Deus assim: Deus, se o Senhor concorda com isto, eu não concordo. Preste atenção. Se eu não concordo e Deus concorda, quem está errado? Deus, não é? Se Deus concorda e eu não, você sabe o que ele me disse? Eu senti e vi quando o Espírito Santo saiu de dentro de mim, e a partir daquele momento eu não consegui mais ser crente. Não brinque com as coisas de Deus. Dom da palavra, dom da ciência, dom da revelação. Embora a revelação é considerado dom de inspiração. Então preste bem atenção. Tudo que temos é dádiva, é presente, é confiança de Deus no homem, embora a gente não mereça isto, mas a gente não pode vender o dom de Deus por dinheiro. Nós não podemos negociar o dom de Deus. Nós não podemos dizer que somos fortes, poderosos por causa do dom que há em nós. A igreja precisa se voltar para Deus e dizer: Deus, me reveste da graça, porque eu preciso de graça. E ele diz que muitos dirão naqueles dias: eu sou o Cristo. E Deus está falando por meio da palavra: tenham cuidado para ninguém vos enganar. Sabe por quê, meus amados? Porque eles vestem paletó de pastor, sapato de pastor, mas são mercenários. A sua visão não é salvação de alma, mas é recolhimentos de ofertas, fundos monetários. Pastor, o senhor não pede dízimo? Olha, todo crente aqui sabe que deve ser dizimista. Para que eu vou ficar falando em dízimo a vida toda? A palavra de Deus tem tantos fundamentos. A igreja de Deus sabe que precisa ser ofertante. Se você não for fiel a Deus, você vai ser fiel a quem? Quem não é fiel a Deus não pode ser fiel a mim, não vai ser fiel à esposa, não vai ser fiel ao esposo, não vai ser fiel aos filhos. Quem é fiel a Deus é fiel em qualquer circunstância. Então não é tempo de viver um evangelho com aparência de crente, parecendo pastor, parecendo ministro.
A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Depois, no verso 7, nós temos mais uma informação a respeito do tempo do fim. Ele diz: e quando ouvires de guerra, rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas é o fim? É o fim, irmãos? Não. Pode olhar aqui, ó. Quando ouvires de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. O fim não chegou. Então vamos parar com esse negócio de dizer a pandemia é o fim. O fim de quê? É o fim de quê? Pastor, o que é isto? Isto é cumprimento da palavra. Princípio de dores, terremotos, fome, peste, guerras, tremores, inundação de água, enfim, quanto desastre na natureza. Quanto desastre. E alguém com medo de dormir, achando que Jesus vai voltar, ele vai ficar. Com medo de sair de casa, Jesus voltar a levar o filho dela que ficou em casa e ela ficar na rua. Então preste bem atenção, minha filha, meu irmão em Cristo Jesus. Não tenha medo, porque vai piorar. Vai piorar, minha irmã. Não é uma... meu irmão. Esse povo que está com medo da Covid, não sabe o que está vindo. Não sabe o que está vindo. Preste atenção no que a palavra continua dizendo. Verso 9. Leia comigo. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Preste atenção. Nesse período da Covid, teve pastor que foi preso porque pregou a palavra no meio da rua. Teve padre que foi açoitado, levado. Eu fiquei pensando, gente, eu nunca tinha visto. Eu já vi perseguir a igreja evangélica, mas a igreja católica foi a primeira vez que eu vi a igreja católica debaixo de perseguição. Padres que chegaram a ser ameaçados. Padres que estavam no auge, pregando, mas graças a Deus, alguns deles receberam a visão. Deus abriu a visão de alguns deles, e eles começaram a falar a verdade nos púlpitos de suas congregações. E rapidamente a mídia caiu em cima. Padres foram ameaçados, pastores foram presos, mas isto ainda não é o fim. Eu fico pensando na nossa geração, nessas crianças que estão nos colos de seus pais. No meu filho que hoje tem 9 anos de idade. E outras crianças que não sabem o futuro. Coisas piores estão para acontecer. Mas a igreja de Cristo tem uma esperança. A esperança da igreja de Cristo é ir para os céus com Jesus. Quem tem essa esperança, levante a mão e dê glória. Ir para os céus. Ir para os céus. Eu estava ouvindo uma ministração de estudo sobre a ideia do arrebatamento da igreja.
E tem uma linha de pensamento que diz que a igreja, ela será arrebatada antes que venha a grande tribulação, porque a grande, presta atenção, esse texto que nós estamos lendo aqui, isso aqui não é a grande tribulação, isso é o período dos sinais dos fins dos tempos. Posteriormente virá a grande tribulação. Mas preste bem atenção, tem algumas linhas de pensamentos a respeito disso. Tem uma linha de pensamento que é a mais acreditada, podemos dizer assim, que é a ideia daqueles pré-tribulacionistas que haverão de ser arrebatados antes da grande tribulação. E tem um sistema reformado que diz que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Bom, gente, eu não vou ficar aqui discutindo isto, porque o que importa para a igreja é subir. O que importa para a igreja é subir com Cristo para reinar com Ele. Quem entende isto dá glória. Quem anseia pelo arrebatamento para entrar nas bodas com Cristo, dê glória. Eu não quero ficar aqui discutindo essas ideias, mas eu quero te dizer uma coisa. Está escrito no Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Capítulo 3 do Apocalipse. Quem achou aí, diga amém. Verso 10, ele diz: como guardaste, leia comigo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Presta atenção. Se antes ou se depois, nós seremos guardados. Aleluia. Vamos voltar ao assunto pandemia. Isso é um negócio que dá até raiva de ouvir falar. Mas vamos lá. Antes, Deus anunciou ao mundo através de várias pessoas que haveria de vir um período muito difícil. Mas Deus fez uma promessa dizendo o seguinte: aqueles que são meus serão guardados. Aí você pode me fazer uma pergunta radical. E os crentes que morreram no meio da pandemia? Eu quero te responder fazendo outra pergunta. Quem está melhor? Eles ou nós? Quem está melhor? Os salvos que partiram no meio da pandemia ou nós que estamos aqui? É claro que eles estão melhor do que nós. Verdadeiramente Deus o guardou para que não sofresse mais. Está guardado com Cristo. Aleluia! Agora, se alguém passar por tribulação, guarde esta no seu coração, na sua alma. Se você passar por tribulação, Deus enviará seus anjos e te guardará na hora da tentação. Deus é contigo. Deus é com a sua igreja. Deus está pronto a te guardar da hora da tentação e, sabe, na hora da tribulação, Ele também te guardará. De qualquer forma, a igreja está guardada por Cristo Jesus. Os que estão
lá, os que estão lá estão melhor do que nós, mas nós que estamos aqui, estamos acobertados com esta promessa: eu também te guardarei. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 51. Verso 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Vamos ler juntos esse verso 51, vamos de novo. Eis aqui um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir, fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Incorruptíveis, presta atenção, diga comigo, e nós, em alta voz, e nós seremos transformados. Aleluia. Deus guardou alguns. Deus guardou alguns. Deus até avisou que haveria de levar alguns ministros, alguns pastores. Eu quase fui, mas dei a volta. Fiquei mais um pouquinho. Mas preste atenção. Mas Paulo, ele diz, isto é um mistério. Um mistério. Ninguém entende isso. Só quem entende isso é quem conhece Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Conhece Jesus? Conhecem? Você conhece Jesus? Quem conhece Jesus aqui, levante as mãos e adore Ele. Preste atenção. Esse mistério, para nós, é um mistério revelado. Mistério revelado. Mistério revelado. Aleluia. Aleluia. Ei, que a massare bederevas e aramanjore me cai. Bem-aventurados são aqueles que são guardados pelo Senhor. Bem-aventurados. Porque aqui embaixo os dias são maus. Aqui embaixo, há poucos dias, era um tal de Covid-19. Esse 19 aí é porque eles perderam a conta e colocaram 19. Depois apareceu agora o tal de Omicron. E voltou a influenza. Mas deve ter alguns outros demônios novos por aí, que estão para aparecer. Mas o interessante é, eu te guardarei da hora da provação, da tentação. Eu te guardarei, eu te guardarei, eu te guardarei. Se Ele te guardar no celeiro dele lá em cima, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Um certo dia, eu estava orando por uma pessoa. Eu já contei isso aqui, eu não vou repetir não, só vou pincelar isso aqui. Eu estava orando por uma irmã minha, colega minha, que tinha partido para a eternidade. E Deus, eu disse a Deus que eu oraria a noite inteira para ressuscitá-la no outro dia.
E de repente eu estava de joelhos dobrados, não sei quantas horas, já não aguentava mais nem orar, não sabia mais nem o que estava dizendo, porque o sono já tinha batido, o corpo já estava doendo, mas eu estava de joelhos dobrados, quando de repente eu senti uma mão bater no meu ombro, e quando eu ergui a cabeça, eu vi um anjo em pé do meu lado e ele disse: me siga. E eu me levantei do lugar. E quando eu comecei a seguir ele, um grande portão, todo dourado, abriu-se diante de mim. E ele disse: entre. É só isso que eu quero te dizer. Quem foi chamado para ir para lá, não fique triste, porque todos ouvirão a voz de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados com Ele juntamente nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. E eu quero repetir o que Paulo diz aqui: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormirão. Por quê, pastor? Porque alguns ficarão para o dia do arrebatamento. Ah, mas eu gostaria. Não importa se você vai agora ou depois. Importa que as portas eternais te recebam. Se você tiver o privilégio de adentrar, de colocar o pé do lado de dentro, de glória. Porque isto é um mistério. Por que Deus me chamou, não sei. Por que Deus chamou você, eu também não sei. Paulo é claro, eu vos digo um mistério. Tem alguém que não irá morrer. Tem alguém que não vai entrar no caixão para ser sepultado. Mas alguns haverá de passar por isso. Mas nem todos dormiremos, porque num abrir e fechar de olhos, o Senhor transformará isto que é frágil, isto que é corruptível em um corpo glorioso para receber a coroa da vida. Eu quero entender que Deus há de receber a sua igreja no reino dos céus. Quando eu não sei, quando nós não sabemos. Tem alguém aqui que quer se encontrar com Jesus? Tem alguém aqui que quer receber a coroa da vida? Tem alguém que anseia entrar nos céus? Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Quero ouvir você. Glória, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê o direito de um dia entrar pelas portas eternas. Que Deus te abençoe.
Amém.